Bom dia, igreja. Antes de mais nada, eu queria agradecer, já que esse é o último domingo do ano, aos meus pastores pela dedicação, tanto do pastor Jonatas como do pastor Reinaldo, com a minha vida, pelo cuidado e pela confiança que tive de vocês durante todo esse ano, e renovo aqui os meus votos de dedicação, empenho, de amor pelo Senhor e de estar cada dia mais empenhado em crescer para a glória dele, e que vocês como igreja que me ouvem, que ouvem a nós, né, João que terminou agora o seminário também, agradeço pelo empenho, pelo carinho que vocês têm para comigo, as pessoas que vêm conversar, e eu amo muito essa igreja, e renovo aqui esses votos como um empenho para 2016, e que a gente possa crescer cada vez mais como igreja, amém? Não só para a minha vida, mas que a minha vida flua a palavra que vem da boca do Senhor para vocês. Que aqui neste lugar, aqui, sempre quando alguém subir aqui, haja espírito de sabedoria neste lugar. Para que a gente possa aprender as verdades da parte de Deus, não da parte de homens. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em a segunda carta de Pedro. Nós demos uma pausa aí por alguns domingos na série Cristão com Qualidades. E nós estamos retomando. E para quem não acompanhou, nós estudamos 1 Pedro, primeira carta de Pedro, agora estamos na segunda, já estamos no capítulo 2. Não por coincidência, não acredito nisso, mas na última vez quem pregou a última parte, o versículo, a perícope anterior, o texto anterior, fui eu, e nós estudamos sobre a importância de ter alguns pontos firmados em nossas vidas. E um dos pontos firmados foi Cristo Jesus, né? A Bíblia inteira, a Bíblia como um todo. E aqui Pedro dá uma ênfase muito maior a estar firmado e ligado em Cristo Jesus. E depois ele fala sobre a firmeza das Escrituras, da Bíblia, a palavra de Deus. Como isso não como algo, um livro, uma literatura fruto do conhecimento, da sabedoria humana, mas algo vindo da parte de Deus, e afirmando a autenticidade da Bíblia. Isso foi o que a gente estudou da última vez, esses versículos anteriores, e nós vamos começar a leitura aqui a partir do capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Tá bom? Eu vou ler na versão NVI. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos no último domingo do mês, e nos reunimos não porque é o último domingo, mas nos reunimos por amor a Cristo Jesus. Estamos aqui, Pai, para celebrar ao Senhor. Tudo aquilo que foi preparado aqui é para a Tua glória e para o Teu louvor. E que ao ouvirmos aqui, ó Pai, as Tuas palavras, a ler a Tua palavra, nós possamos sair daqui inspirados a Te servir mais, inspirados a Te amar mais, inspirados a estarmos espertos com as armadilhas de Satanás, que possamos sair daqui dessa noite edificados e que o Senhor seja glorificado cada vez mais pelas nossas vidas. Usa a minha vida, apesar de ser homem, usa a minha vida, e que daqui só saiam palavras de sabedoria da parte do Senhor, para que a sua igreja seja edificada e ela cresça e dê frutos, frutos e frutos. E é assim que nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer como geralmente como eu faço aqui, a gente vai lendo, né, alguns versículos ou até algumas frases, algumas partes, parando,
dando uma explicação do contexto e aplicando para a nossa realidade como igreja, tá bom? Então pode ir acompanhando comigo aí, deixa sua Bíblia aberta, se não tiver com Bíblia, senta perto de alguém e vamos acompanhando essa leitura. Então eu vou começar de novo, então, do versículo 1. No passado surgiram falsos profetas, homens que diziam falar acerca de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Profeta, ele é um homem que é boca. Isso que significa profeta. Profeta significa ser boca da parte de Deus. É quando Deus queria falar algo com o povo. Basicamente, a maior parte, né, das profecias eram voltadas para o povo. E eles falavam da parte de Deus, a fim de trazer algum tipo de alerta, algum tipo de revelação para eles. E já nos tempos passados, aqui Pedro falando, já era inserido homens que falavam de si mesmos, ou homens que vinham para enganar e trazer algum tipo de discórdia no meio do povo. Vamos dizer assim, colocar aqui no português claro, picaretas. Agora deu para todo mundo entender. Pessoas de má fé que eram inseridas no meio do rebanho, no meio do povo, para trazer inverdades, coisas que não vinham da parte de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguma pessoa falando assim, olha, Deus falou comigo, rapaz, mandou. Quando você liga na TV lá no sábado de manhã, o que mais tem é isso. Rapaz, eu estou sentindo que Deus está falando para você vir aqui trazer um carro zero que você vai sair com 10 daqui. Quem já ouviu um negócio assim já na televisão aí? Ou algo parecido, traga aqui, campanha de 80 dias de Abraão, não sei o que lá, 30 dias no barriga do peixe. Nunca viram essas campanhas, não? Essa aí da barriga do peixe eu inventei, tá bom, gente? Não existe esse negócio, não. Se tivesse, pula fora que não existe esse negócio. Mas a gente vê esse monte de negócio de campanha e aqui vai ter a profetada. Eu já ouvi isso algumas vezes. Agora a gente vai receber a profetada aqui da parte de Deus, e aqui o Espírito vai falar, e o negócio vai cair o fogo, e vai vir um negócio, e vai crescer. Aí você fica, dá até calor quando você ouve o rapaz falar na televisão. Mas é gente igual esses camaradas, esses picaretas na televisão, que falam que estão falando profecia da parte de Deus, e na verdade apenas são enganadores. Pilantras. É desse tipo de gente aqui que Pedro está falando. É o lobo na pele do quê? De cordeiro no meio do povo. Então, ó, surgiram, lá atrás surgiu, vai surgir agora também no meio de vocês, ó. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Pessoas que irão estar na liderança, no púlpito de igrejas, mas que são mortas. E não pense, queridos, que o falso profeta vem aqui com um chifre na cabeça. Ele vem bonito, vem de terno, vem de gravata, fala a mensagem bonitinha, e a galera vai caindo, e vai caindo. Isso aqui é um alerta, queridos, não porque é algo assim, Mateus, você está falando isso daí, mas isso aí é algo besta, isso aí a gente já está esperto já. Esse era o problema dessa igreja, é achar que está tudo certinho, não está tudo bacana, mas tem que ficar esperto. E como que a gente faz isso, sabe, se nós estamos sendo enganados ou não? E é isso que eu quero trazer a reflexão para nós hoje. Como que nós vamos nos prevenir frente a isso? Como que eu vou saber se o Mateus, trazendo a mensagem aqui em cima, não está falando algo da parte dele? Há apenas um conhecimento, palavras bonitas. Porque eu posso ter uma eloquência, eu não tenho muito, mas pode vir pessoas que têm uma certa eloquência aqui em cima, são ótimos oradores e podem enganar vocês. Quando eu entrei no seminário e eu comecei a estudar muito mais a Bíblia e entender algumas coisas, eu falei, meu Deus do céu, como eu fui enganado. Como me passaram a perna. Não no sentido, aqui na igreja, assim, tal tia me passou a perna. Não estou falando isso. Eu achava que eu estou falando das tias da IVD quando eu era pequeno. Pelo amor de Deus, fui ensinado direitinho quando eu era com as tias. Tia Marli, a Beth, o tio Lúcio. Mas como algumas coisas em que eu não prestava atenção em conferi-las. E como isso é danoso para a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos o texto e nós mesmos entendemos o que queremos entender, nós criamos um Deus dentro de nós. E esse é um dos maiores perigos que existe para a gente dentro da igreja,
é você achar que você está tendo comunhão com Deus, e esse Deus não existe, só existe na sua cabeça. Ou porque alguém te falou e você comprou o pacote, ou você mesmo criou para você. Esse é um dos maiores perigos quando a gente lê a Bíblia. Olha só o versículo 2, o mesmo versículo, perdão. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. O negócio aqui não é escancarado. Eu não vou vir aqui em cima com a faixa e vou falar, olha a heresia, olha a heresia. Eu não vou fazer isso aqui em cima. Não vou vir com a dancinha aqui e vou fazer isso. É algo que é jeitoso, gente. Olha isso daqui, ó. Introduzirão secretamente heresias destruidoras. Não é algo que é totalmente explícito à primeira vista. Não é algo que é nítido quando você olha, bate o olho, mas é algo que vai sendo introduzido jeitosamente. O negócio aqui é malandro, gente. O negócio aqui é jeitoso. A gente vai trocando alguns valores aqui dentro. Eu já ouvi coisas aqui de pessoas cabeludas, gente. Posso fazer a fofoca aqui, maledicência zero. Mas já ouvi algumas coisas que são muito perigosas. E eu já vi gente aceitando algumas coisas que foram ditas. Isso daqui é muito perigoso, porque isso daqui não vem mascarado assim, olha, isso aqui é um pacote de heresia, está vindo certinho. Aqui quando a gente está falando de heresias destruidoras, não são meramente chegar aqui e falar assim, olha, Deus não existe, não é isso. Recentemente no meu trabalho, uma moça que se diz evangélica, ela falou assim, na Bíblia não fala que beber é pecado, fala que ficar bêbado. Então, eu bebo mesmo, e no Natal eu vou beber pra caramba. Olha só, e ela falou isso para um grupo de pessoas que não são cristãs, e tinha um rapaz que era cristão, no meio mais ou menos. Ontem eu entrei no Facebook, esse rapaz estava o quê? Com a família, tomando uísque, postando foto no Facebook. O negócio aqui, gente, é jeitoso. Não é algo escancarado, não é algo tão grande, mas é algo que vai sendo introduzido, vai sendo algo minado. Não, irmão, pode fazer isso aí, sem problema, vai fundo. A Bíblia não diz mais ou menos assim. É um pouco diferente a situação. Quantas vezes você já não ouviu isso daí de alguém? Eu já ouvi isso algumas vezes já. Olha o ponto que pode chegar a esse tipo de heresia. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si, mesmos, repentina destruição. Eu queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel 37, e eu vou trazer um texto aqui para vocês, para a gente ver como que pequenas ações que vão entrando na nossa vida podem minar. Porque talvez, a princípio, você possa estar ouvindo assim, eu não sou alvo de heresias, eu não sou alvo desse tipo de ação libertina, mas isso vai sendo introduzido na nossa vida, e isso vai minando a nossa história. Abre comigo lá em Ezequiel 37. Aqui o contexto é o povo de Deus, o povo de Israel. Esse povo havia sido levado cativo. Esse povo havia sido devastado. E aí Ezequiel recebe uma profecia, recebe uma revelação da parte de Deus. E eu queria entender com vocês isso um pouco, para ficar mais claro como algumas coisas vão entrando na igreja, vão entrando na nossa vida, e a gente não percebe, mas isso vai destruindo isso na nossa vida. O perigo das heresias, queridos, presta atenção aqui, olha para mim, não pisca. Não é apenas uma informação errada, mas para mim a heresia, ela é alvo e ela que traz boa parte do esfriamento de uma igreja. Uma igreja que não conhece de fato e realmente quem Deus é uma igreja fadada à destruição. Uma igreja que segue ensinamentos errados, não é apenas informação distorcida. Ele tem um Deus distorcido dentro dele, uma visão de igreja distorcida dentro dele, e uma visão distorcida de santidade dentro dele.
Entendem o problema disso daqui? Aqui está um povo destruído, porque esse povo abriu mão de ouvir as palavras da parte de Deus. E aí eles se afundaram, e aqui a gente vai ver. Ezequiel 37, eu vou fazendo a leitura com vocês. Leio na NVI. E olha aqui, essa aqui é a revelação que Ezequiel tem, a visão dele. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que seus ossos estavam muito secos. Gente, qual que é a visão aqui de Ezequiel? Ezequiel, por Deus, ele é levado, ele tem uma visão de um vale. Imagina um vale, gente. Uma depressãozinha aí. Um vale. E nesse vale era onde aconteciam as guerras daquela época. Se havia uma batalha, eles iam para um vale, e lá no vale eles guerreavam. Então aqui, Ezequiel está vendo um vale, e esse vale, ele está cheio de ossos. É um vale que está cheio de ossos. O que a gente pode entender sobre isso daqui? Esses ossos, queridos, eles representam um exército. Naquele lugar houve uma batalha, e um exército perdeu a batalha. E a única coisa que restou naquele vale eram ossos. E uma coisa a mais, uma informação importante. Esses ossos são ossos o quê? Ossos secos. O povo que ali havia perdido a batalha, já perdeu a batalha há muito tempo. Os ossos já estavam secos. Havia uma batalha, perderam, sobrou só ossos e perdeu há muito tempo. E eu quero primeiro falar com você hoje, aqui nessa manhã, que está aqui, mas já está morto há muito tempo já. Você continua lendo a Bíblia, vindo para a igreja, mas está morto por dentro. Porque você talvez não tenha seguido a palavra que gera vida, que é a palavra de Deus. Aí o mais engraçado, olha só o que Deus pergunta para Ezequiel no versículo 4. Não, no versículo 3, perdão. Ele me perguntou, esse ele é Deus. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha o que Deus está perguntando para Ezequiel. Homem. Ele está virando para Ezequiel falando assim, homem, você pode reviver esses ossos secos? Homem, você pode reviver esses ossos secos? Aí Ezequiel responde, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Eu quero dizer para você, querido, hoje, nesta manhã, se não viu nada até agora, saia com essa verdade no seu coração. Palavra de homem não cria vida dentro de nós. Palavra da parte de homem nos destrói. Quem traz vida? Quem pode reviver os ossos secos? É só Deus, queridos. Primeira coisa que você tem que sair daqui é aprender direto isso. Quando você ouvir uma verdade aqui em cima, ou de alguém, acerca da Bíblia, vá e confira, porque essa é a sua responsabilidade. O povo de Israel ouvia todo mundo, confiavam em si mesmos, se achavam bons demais, eram idólatras, trocaram a beleza e a doçura da presença de Deus por conversinha fiada, historinhas deles mesmos. O que eu estou querendo aqui nessa manhã, esse texto traz para a gente aqui hoje, é que nós devemos confiar na nossa vida apenas nisso daqui, gente. Não tem outro lugar. Olha só o texto como continua. Então Deus diz, profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o quê? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. E assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida de novo. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os seus ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois da pele, mas não havia espírito neles. Aqui ainda era cadáver, gente. Qual que é a diferença entre osso seco e cadáver? Nenhuma. Está morto. Sem a ação do Espírito. 9. A seguir ele disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Gente, Israel era um povo que conhecia de perto os feitos de Deus. Viram a ação dele de perto, mas mesmo assim, trocaram por fábulas, trocaram pelo seu próprio interesse. Uma vez um professor na faculdade falou assim para mim, Mateus, né, para o grupo todo, qual a diferença de uma folha solta e uma pedra? Uma folha solta e uma pedra? Não sei, professor. O que assemelha a elas é que elas estão mortas. Uma folha e uma pedra estão mortas. Mas a diferença é que a folha já esteve viva um dia. A pedra não. O que eu quero dizer para você hoje aqui, querido, é que você pode, aparentemente aqui, ser uma folha. Ela ainda está verdinha. Quando você arranca uma folha de uma árvore, ela continua o quê? Verde. Mas só o tempo vai provar se ela está viva ou não. O perigo de uma heresia dentro da igreja, queridos, a gente fazer o que a gente quer, é que você vai se tornar igual uma folha solta de uma árvore. A princípio, aqui na igreja, levantando a mão, cantando, ela vai parecer verdinha e bonitinha. Mas só o tempo vai provar que ela vai ficar o quê? Seca. E vai morrer. E vai virar o quê? Igual aqueles ossos, sem vida, abandonados há muito tempo. A única coisa que pode trazer vida aos nossos corações é a palavra vindo da boca de Deus, queridos. Eu me orgulho dessa igreja, porque eu sei que aqui nós temos um anseio e um cuidado enorme em pregarmos a palavra de Deus. Mas isso aqui, gente, é muito perigoso. Como a gente leu no texto lá em 2 Pedro, o negócio aqui é jeitoso. A versão da Bíblia em Jerusalém vai trazer a ideia de que, a versão fala que é algo sutil. E aqui, queridos, eu não queria que a gente trouxesse apenas a ideia dos pastores meramente, os homens que estão aqui em cima, ou nós, seminaristas, agora o João é intermediário, né? O João está entre pastor e seminarista agora. Mas é muito perigoso isso daqui, gente, porque a gente vai tomando algumas ações e o pecado vai infiltrando na nossa vida e a gente vai achando que está tudo normal, está tudo certinho, mas isso aqui vai nos corroendo por dentro e por fora. Aí você olha assim, mas Mateus, aqui nesta igreja, nenhum pastor e ninguém aqui nega a Cristo. Será? O versículo 2 vai trazer a ideia de que os mestres ensinam, algumas pessoas introduzem e todos seguem. Olha só o versículo 2 lá em 2 Pedro, vamos voltar para lá. Olha como Pedro traz a responsabilidade para todos nós. Olha o versículo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade.
Eu quero dizer para vocês aqui, queridos, mais do que você falar uma heresia, falar algo que não é verdade, Deus não está preocupado apenas com aquilo que o Mateus professa aqui neste púlpito. Os meus atos estão no mesmo nível das minhas palavras. Aí que mora o problema. Porque aqui em cima, o Mateus pode dizer, eu não prego nenhuma heresia, eu não nego o nome do Senhor, mas quando estou no meu trabalho, eu sou o pior de todos os funcionários. E eu sou o quê? Eu sou cristão. Eu difamo o nome de quem? Quando não sou um cristão verdadeiro. O nome de Cristo Jesus. Aí, tem um camarada que é ateu no meu serviço. Aí eu prego para ele o quê? Que eu posso sair antes do horário? Que eu posso levar a mercadoria embora? É muito fácil a gente trazer para o campo da teologia e morrer aqui. Quem vai pregar aqui heresia é só o Mateus, o pastor João, o pastor Reinaldo e o João. Eles que vão se ver com Deus. O problema, queridos, é que aqui eu falo, mas o mais difícil é no meu dia a dia, nas minhas ações. Aí o bicho pega, porque aí eu nego Jesus. Aí aqui na igreja, eu falo que não pode mentir. Isso é uma verdade, e todo mundo concorda aqui. Mas aí na minha casa, eu sou o primeiro a mentir. Eu preguei uma heresia com o quê? Com as minhas ações. Eu defendo aqui, falo, a Bíblia fala que mentira é pecado. E aí eu vivo na mentira. Eu vou lá no Facebook, coloco que falar mal dos outros é pecado. É doutrina da parte de Deus, e é doutrina. Mas aí nas minhas ações, eu falo mal da vida dos outros por trás. Da vida do meu irmão. Estou pregando uma heresia com a minha vida. Não é apenas negar aqui, no sentido de dizer, olha, eu nego que Cristo seja o Senhor e soberano. Mas nas minhas ações, eu nego Ele. E sabe qual que é o rumo de uma vida desregrada, desvirtuada? É virar um vale de ossos secos. Porque com o tempo, eu vou sendo destruído. E aí aquela folha verdinha que parece aqui no domingo, ela vai secando. A gente tem que entender, queridos, que isso aqui é muito perigoso. Eu peço que você olhe para a sua vida e perceba se você, nas suas atitudes, você não difama o nome de Cristo. Em todas as suas atitudes. Eu fico imaginando, eu dou umas viajadas assim, sozinho, quando eu estou com Deus. Eu penso assim que Deus tem agora lançaram essa semana, não essa semana, mas eu vi essa semana, uma câmera 360 graus. Você pega o vídeo assim, tem no celular, e é engraçado que você vai virando o celular, ele vai vendo tudo 360 assim, ó. Eu ficava todo torto em casa assistindo assim o vídeo, é muito legal. Quem não quiser, quem nunca viu, passa o WhatsApp aí que eu mando depois, o vídeo. É muito legal. E eu penso que Deus também tem uma câmera desse tipo me olhando o Mateus. E aí quando o Mateus vai no trabalho, tem uma câmera 360 de Deus, assim, ó. E ele lá no iPad dele, celestial, ele mexendo lá, vendo tudo aquilo que eu estou fazendo. Francis Schaeffer, um teólogo famoso, fala que Deus tem um gravador pendurado no pescoço. E quando eu começo a falar, ele dá REC. E da mesma maneira em que eu julgo as pessoas e aquilo que falo, ele está gravando. E no dia do juízo ele vai tirar, vai botar numa mesa e vai soltar. Da mesma maneira como você julgou os outros, falou dos outros, eu vou julgar você. Você difamou o meu nome com as suas palavras e com as suas atitudes. Aí o bicho pega. Porque nesse versículo não enquadra só pastor, enquadra todo mundo. Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. A destruição está sobre esses homens, aquilo que eles estão falando e aquilo que eles estão inventando aqui. Queridos, o que o meu desejo nesta manhã, que a gente possa sair, é que, e eu falei isso e prometi,
A única maneira de nós estarmos livres de qualquer tipo de heresia que nós falamos e que nós vivemos, é estar conectados a essa palavra aqui, o tempo inteiro. Tempo e fora de tempo, estar conectados aqui. Gente, 2 Pedro é um livro que vai falar muito sobre isso. O pastor Reinaldo vai falar isso à noite, o pastor Jonatas vai falar isso semana que vem, o João também vai falar sobre esses falsos mestres. Porque isso daqui, não existe nada pior, queridos. O pior para você, queridos, não é não ir para Miami nas férias. O pior para você é não conseguir ir para a praia no dia 25. E o pior para você não é estar na crise no Brasil. O pior é estar sem isso daqui. O pior é ter uma vida fora disso daqui. Os falsos mestres, eles tinham uma dimensão de que Cristo era o Senhor. Mas a questão é que eles trocavam e deturpavam a santidade. Deturpavam os padrões de uma vida santa. E agora o diabo, queridos, ele não está interessado em fazer em que você faça a sua própria vontade, a vontade dele, perdão. O diabo não está interessado em que você faça a vontade dele. Ele só deixa você fazer a sua própria vontade, a vontade da sua carne, e você já vai estar se desviando dele mesmo. Essas heresias destruidoras não passavam de meramente uma pregação libertina, uma pregação avulsa, uma pregação de um evangelho à la carte. Conhece o evangelho à la carte? Aquele evangelho que você pede, igual você vai na pastelaria. Me vê um de frango, me vê um de carne, me vê um de calabresa. O evangelho não é assim, queridos. O cristianismo não é pastelaria. Você não pede um de frango e um de carne hoje e aí já era. O cristianismo é santidade ao Senhor. E aonde nós encontramos as palavras de vida? Na Bíblia. A minha pergunta para você, estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Minha pergunta para você hoje é, aonde você se encontra? No vale de ossos secos? Você sente que você tem morrido por dentro? Quando você lê a Bíblia, algo arde no seu coração? Quando você lê a Bíblia, algo queima dentro de você? Se isso não acontece mais, queridos, talvez você já está morto há muito tempo. Isso é algo muito perigoso. Feche seus olhos, quero falar com você. Pense na tua vida, querido. Pense como está o teu coração hoje. Se você tem dado ouvidos às palavras de vida, ou à palavra da tua vizinha, ao horóscopo, ao que a novela diz, ao que o teu vizinho diz. A princípio, tudo aquilo que o mundo nos prega parece tudo muito bonito. A embalagem parece bonita. Principalmente nessa época de Natal. Tudo embalado, tudo bonitinho. Querido, você pode passar a virada do ano, às vezes até sozinho. Você pode passar a virada do ano sem ter o melhor carro. Você pode passar a virada do ano sem estar aonde você quer estar. Mas o que você não pode passar é começar um ano ou terminar sem estar com as palavras de vida no seu coração. Se você já perdeu esse desejo quando você lê a Bíblia, se você já perdeu esse gosto pelas palavras, que você peça hoje ao Espírito que visitou aqueles ossos, o mesmo Espírito que visitou aqueles ossos e deu vida de novo, que juntou tudo, está aqui neste lugar. E Ele pode juntar tudo de novo e fazer novas todas as coisas. Aquele mesmo Espírito está aqui neste lugar. Que essa palavra, a palavra de Deus, gere vida em você. E que na sua vida e nas suas atitudes,
você possa afirmar Cristo como Senhor da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é que pode trazer vida aos nossos corações. Se naquele vale só havia destruição, se aqui, Pai, em alguns corações que já abandonaram a Tua palavra, que não zelam por seguir ainda firmemente, fielmente os Teus conselhos, que o Teu Espírito possa enchê-los e transformá-los e dar vida novamente onde tudo estava morto já. Pai, que as nossas vidas possam afirmar Cristo Jesus, que não apenas os nossos lábios possam professar Ele como Senhor, mas as nossas atitudes também possam dizer: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Que, Pai, a gente não possa, que nós não possamos nos perder nos nossos dias, dando o nosso jeitinho nas coisas, mas possamos pagar o preço de viver uma vida santa e dedicada a Ti. Cantamos aqui, ó Pai: Te servirei enquanto eu viver, quero minha vida oferecer. Que isso aqui, Pai, seja real, que nós não possamos viver heresias. Entregamos aqui tudo o que temos, tudo o que somos como igreja, para que no ano de 2016 possamos ser mais íntimos da Tua palavra. Que 2016 seja um ano em que eu seja mais fiel às Tuas coisas. Que o ano de 2016 nós possamos honrar cada vez mais Cristo Jesus. Não promessas, mas que o Seu Espírito Santo venha confrontar o nosso ser todos os dias, todas as manhãs, para que possamos viver as Tuas verdades que o Senhor colocou para nós. Preciosa é a Tua palavra, e nela iremos nos deleitar dia e noite, até que o Senhor volte e nos leve como igreja. Esse deve ser o nosso desejo, essa é a nossa oração como igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.